Agora sobre uma prova prevista para acontecer amanhã, domingo, mas aí ocorreu todo um debate em cima, que é o Enem dos concursos, será que essa prova vai ser mantida? Será que não? Aí decidiram que seria mantida e tinha todo medo de judicialização para as pessoas que, por exemplo, no sul do Brasil não conseguiriam chegar. Agora, após adiar o chamado Enem dos concursos, o governo vai recolher as provas que já tinham sido enviadas para os estados e centralizar o armazenamento delas em um local sigiloso por uma questão de segurança, para que não ocorra, por exemplo, o vazamento de informações. A gente entrevista agora, então, o chefe da Defensoria Pública da União, o Leonardo Magalhães, que gentilmente aceitou o nosso convite de entrevista para que nós possamos compreender também tudo isso em meio ao caos, não é mesmo, Leonardo? O que a gente está acompanhando aqui é inacreditável para os gaúchos. Por gentileza, quero compreender então com o senhor o que neste momento está decidido. Então, ontem foi anunciado no Palácio do Planalto pela ministra Esther, ministro Paulo Pimenta, estive lá presente, juntamente com outros ministros. A decisão é pela suspensão do concurso nacional unificado. Ela vem, a ideia inicial da Defensoria Pública da União era, antes de promover qualquer tipo de ação judicial, para buscar proteger o direito dos candidatos e candidatas do estado do Rio Grande do Sul, que possamos fazer e chegar a um acordo com a União, né, por meio da AGU, por meio do MGI, e decidiu-se nesse momento em suspensão como uma medida de solidariedade a todos os candidatos e candidatas que estão no estado do Rio Grande do Sul e que não tinham a certeza ou condições de acessar os locais de prova. Lembrando que esses temporais, né, eles são históricos, é o maior temporal, maior cheia nos últimos 80 anos. Isso impactou, inclusive, na Defensoria Pública da União. A nossa sede em Porto Alegre e em Santa Maria também alagou, e eu determinei também a suspensão. O objetivo vem para garantir a isonomia com todos os candidatos, garantir segurança jurídica e prevenir diversas ações, questionamentos no futuro sobre provas. Por exemplo, o candidato que fez a prova, a segunda prova, poderia-se dizer a prova anterior era mais fácil, mais difícil, e isso acabaria desaguando em diversas milhares de ações no Brasil e atrasando a conclusão final do concurso. O objetivo, tanto da Defensoria Pública da União, quando propôs essa mesa de negociação com o governo federal, e que, de forma bastante madura, sensível, do governo federal, da ministra Esther, do ministro Jorge Messias, entre outros ministros, e também da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, chegou-se a esse acordo, a essa negociação. De fato, a ideia inicial, como foi muito bem lembrado pela ministra, era que houvesse a suspensão apenas no estado do Rio Grande do Sul, mas diante do agravamento das condições climáticas, como nós estamos vendo, né, inclusive com a possibilidade de atingir a capital, né, de uma maneira mais severa, o objetivo nosso foi exatamente dar essa solidariedade, né, ao povo do estado e permitir que não haja nenhum tipo de questionamento lá na frente sobre o outro candidato ou candidatos que poderiam dizer que as provas eram provas diferentes, né? Por isso, essa foi a medida mais adequada do governo federal e da Defensoria Pública da União. Excelente poder ouvir-te e compreender o que ocorre neste momento, e até reiterando aqui a apuração da Basília Rodrigues de que o governo vai recolher as provas do Enem dos concursos. Basília, que está conosco também agora. Basília Rodrigues, bem-vinda à programação. Basília, por favor, para você também participar aqui da conversa, você que viabilizou essa entrevista para a gente, e a importância, né, de se pensar aí em tantos milhares de brasileiros e brasileiras que se preparam para um concurso público, né, e o efeito dessa decisão. Exato. Elisa, a gente está falando de 2 milhões de inscritos em todo o Brasil, sendo que somente lá no Rio Grande do Sul são 80 mil cadastrados. Então, o governo estava fazendo essa avaliação, defensor, o tamanho do prejuízo que iria levar aos candidatos inscritos. Dar essa má notícia para 2 milhões ou para 80 mil pessoas?
Eu queria saber o que acontece a partir desse acordo firmado com os senhores da Defensoria Pública da União. Se eu, candidato, me sentir prejudicado com o adiamento da data das provas, eu posso procurar a defensoria para que vocês processem o governo federal? Ou houve um acordo, até aí, da importância e a excepcionalidade do momento por conta das chuvas no Rio Grande do Sul, chegando também em Santa Catarina? Há um acordo para não judicializar esse adiamento das provas? É isso? O objetivo da prova, Basília, do acordo, na verdade, foi garantir a isonomia com todos os candidatos do Brasil inteiro. O objetivo nosso é que a administração pública ela seja efetiva e seja menos burocrática e consigamos, assim, evitar demandas judiciais. Esse foi o objetivo, né? Porque eventual manutenção, a Defensoria Pública da União, no estado do Rio Grande do Sul, já estava promovendo e redigindo uma ação civil pública para poder exatamente questionar a suspensão e permitir com que os candidatos que hoje estão no Rio Grande do Sul pudessem ter acesso às provas. E isso vai além. Nós sabemos de que muitos dos candidatos já estavam se deslocando, etc., mas essa medida é uma medida que vem exatamente garantir segurança jurídica, porque do momento em que o candidato vai fazer uma prova e outro candidato, no mesmo período, do mesmo concurso, não tem acesso a essas provas, isso poderia levar a esse questionamento. Então, esse acordo vem exatamente como uma solução adequada dentro do contexto macro nacional, evitar a judicialização desses tipos de demanda e muito mais importante do que isso, permitir com que haja segurança jurídica para todos os brasileiros, porque tanto os que estão nos outros estados não afetados pelas chuvas, poderia também haver um questionamento sobre os critérios de aprovação, o conteúdo da prova, e esse foi o objetivo. Nós sabemos que é um concurso bastante esperado, é o primeiro concurso nacional unificado, né? E se não houvesse a suspensão nacional, muito provavelmente haveria diversos questionamentos sobre essas questões relacionadas à aprovação e reprovação em concurso público, e isso poderia atrasar o resultado final, a homologação final do concurso. E, com isso, prejudicaria todos os candidatos, todos os 2,6 milhões de candidatos que aguardam por ingressar no Serviço Público Federal. E até observando daqui para frente, defensor, é importante também a gente imaginar que é possível que alguns candidatos também judicializem a ausência agora do concurso, né? Porque tem gente que, de repente, ficou de licença do trabalho uns dias para se preparar melhor para o concurso, ou como o senhor acabou de dizer, fantástico, tem gente que se desloca, viaja, você tem que ir até o endereço de concurso, né? Então, daqui para frente, agora, essa nova, uma escolha difícil do governo, não tem jeito. Estar sentado numa cadeira de decisão do governo neste momento realmente é muito difícil, porque agora eles tomaram essa decisão e certamente também vão haver pessoas incomodadas pelo cancelamento, que também vão judicializar daqui para frente. Sim, exatamente. Exato. Mas essa análise é um cálculo que se faz também em relação à questão da judicialização. Como eu disse, o objetivo do concurso é selecionar pessoas e que o governo federal possa ter essas vagas restabelecidas com a menor brevidade possível. Então, quando se decidiu, né, houve uma negociação na quinta-feira, quando encaminhei à Advocacia Geral da União uma solicitação de conciliação, exatamente para que essa decisão fosse tomada com uma certa antecedência, como foi feito na sexta-feira, para que os candidatos pudessem já se reprogramar, né, e também não evitar, eventualmente, deslocamentos, entre outros temas. É importante deixar e ressaltar que essa é uma medida também de solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. Totalmente. Nós não podemos esquecer que a finalidade é que garanta aí o direito de todos participarem, de todos acessarem as vagas do Serviço Público Federal, mas em condições de igualdade.
Então, o princípio da isonomia, que impõe aí a administração pública, a impessoalidade, a isonomia, ele também preponderou nesse caso. Por isso que é importante pensarmos, mas judicialização, né, o acesso à justiça, ele é permitido, viável, questionamentos, mas certamente o número de ações para questionar provas distintas seria muito maior do que, eventualmente, as ações que possam vir a surgir em relação a questionamentos de adiamento do concurso. Totalmente, né, Basília Rodrigues? E agora também a interrogação dos candidatos de quando então a gente vai conseguir se organizar, quando então a gente vai poder prestar essa prova, porque é muita gente, né, Basília, conectada com tudo isso. Pois é, Elisa. E a defensoria acaba sendo a porta de entrada na justiça de muitas pessoas que procuram essa assessoria, esse apoio jurídico. Não tem como pagar diretamente um advogado particular, mas conta com esse braço do Estado brasileiro, a Defensoria Pública da União, para mover essas ações, garantir um direito via justiça. Defensor, o senhor trouxe uma informação bem importante. O senhor disse que os defensores públicos ali no Rio Grande do Sul já se preparavam para mover uma ação, judicializar a decisão do governo de manter o concurso. Isso não vai mais acontecer, porque no lugar o governo se solidarizou, sentiu a repercussão negativa e optou pelo adiamento da prova. Não o cancelamento, mas o adiamento da prova. Entendi também das suas palavras que, se eventualmente as pessoas ainda se sentirem prejudicadas porque se programaram, porque queriam muito fazer a prova amanhã, domingo, se elas procurarem a defensoria não vai processar o governo, então, porque houve esse entendimento de que o momento é de excepcionalidade. É isso. O que mais a defensoria vai fazer neste caso? Como, por exemplo, cobrar que o governo marque logo a data da nova realização da prova? Então, em relação ao termo de acordo, né, entre a União, a Defensoria Pública da União e a Procuradoria, ele vem exatamente para a não propositura de demandas que tenham por objetivo questionar o adiamento, né, a suspensão do concurso. O objetivo foi exatamente esse, não se propor ações para retomar o concurso, né, dentro dessa perspectiva de adiamento em razão de calamidade pública, né. Ainda não há uma data, né? Ainda os esforços atualmente são esforços coordenados do governo federal e estadual para resgate das vítimas, para prestar esses atendimentos urgentes de resgate, como a gente está vendo nessa manhã, e provavelmente esse cronograma vai se adiar, né? Vai ter que ser remanejado, mas acredito que o Ministério da Gestão, como foi falado pela ministra Esté ontem, no Palácio do Planalto, já está trabalhando, né, novas datas do concurso. Então, o objetivo é esse. É importante deixar bastante claro a importância de que essa suspensão vem num objetivo maior de garantir a segurança jurídica e a isonomia de todos os candidatos. Isso é muito importante deixar claro, porque num concurso, o princípio inicial é que os candidatos tenham acesso às mesmas provas, às mesmas condições de correção e critérios de correção. Então, no momento em que se fala em provas distintas, isso, claro, gera uma questão para nós bastante difícil do ponto de vista jurídico, para poder compatibilizar o princípio da isonomia dos candidatos e o acesso igualitário aos cargos públicos, né? Então, é nesse sentido, o acordo vem exatamente porque iríamos propor uma ação coletiva e, antes de propor qualquer tipo de ação, isso é importante deixar claro, a Defensoria Pública tem que promover soluções extrajudiciais de conflito. Conciliação, mediação, assim impõe a nossa lei orgânica. Então, antes de propor qualquer tipo de demanda judicial, nós temos que buscar a conciliação. E é nesse sentido, trazer agora um acordo nacional para esse caso específico é um avanço muito grande, é uma sinalização, uma sensibilidade do governo federal em relação também a todas as pessoas, não somente os estados afetados
pelas chuvas, mas também em todo o Brasil. Então, o objetivo nosso, e nós vamos continuar aqui na Defensoria Pública da União, em parceria em conjunto com a Advocacia Geral da União e com o Ministério da Gestão da Informação, para que a gente possa ter o quanto antes uma divulgação do novo cronograma de aplicação de provas do concurso nacional unificado. Muito bem, conversamos então com Leonardo Magalhães, chefe da Defensoria Pública da União, que nos explicou, né, todo esse olhar, essa atenção, para que haja um equilíbrio, para que todo mundo preste a prova, sabendo que ninguém vai ser mais ou menos beneficiado em tantos concursos, inclusive para quem gostaria de trabalhar na Defensoria, como o senhor também trabalha, né, e está ali mirando um futuro com bastante esperança. Muito obrigada, defensor.